gravando, mas não tá. Ele me diz aqui que está começando. Agora está gravando, então pronto. Ellen Silva. Então, minha gente, eu gosto sempre de começar a aula com uma recapitulação e, principalmente, tirando dúvidas das coisas que possam ter aparecido desde a semana passada para cá, desde o nosso último encontro. A gente compartilhou alguns links, compartilhou algumas experiências, algumas pessoas já até mandaram lá no Telegram, né, avanços que foram fazendo. Achei muito bacana algumas referências que algumas pessoas mandaram do que já tem feito também, como é que está a presença online de cada um. Isso tudo está sendo muito rico ali dentro da nossa comunidade. Mas aqui agora é hora de tirar dúvidas pontuais que você, de repente, tentou fazer alguma coisa e não deu certo, ou chegou lá e disse, e agora o que eu faço? E aí eu consigo, eventualmente, abrir aqui e mostrar um caminho para você poder seguir dali, porque depois que a gente passar esse primeiro momento, vai ter coisa nova, vai ter conteúdo novo, e aí eu não quero que acumule muita coisa aí para você depois ficar com dúvidas sobre dúvidas. Então, fica à vontade. Quem tiver dúvida pode falar. Na hora que ninguém mais tiver dúvida nenhuma, a gente segue e vamos para a próxima. Um de cada vez, por favor. Ninguém tem dúvida, então. Tá tudo certo, todo mundo conseguiu fazer tudo, entenderam os links que a gente falou, que a gente compartilhou, tudo caminhando. Então, entendo que posso seguir com o conteúdo, é isso mesmo? Então, vamos avante. Vou compartilhar minha tela, e aí vocês verão aqui, quando vocês estiverem enxergando uma moça feliz da vida, assim, na tela, com o computador, vocês me avisam, por favor. Só um instantinho, onde está aqui? Compartilhar a tela inteira. Aparece aí para vocês uma imagem? Preciso que alguém fique com o microfone aberto aí, só para me dar um parecer aqui. Eu não consigo saber lá, eu não consigo ver o chat nesse momento. Aparece. Joia. Então vamos seguir. Essa pessoa que está ali com uma imagem ao lado, né, se conectando com outras pessoas e utilizando os diversos recursos que tem disponíveis aí na rede, é uma imagem que eu gosto bastante de usar no empoderamento digital, assim, né, que é a pessoa que conseguiu fazer, tipo assim, puxa vida, agora eu vou dar conta, agora eu vou fazer sozinho, ou eu vou, né, pedir ajuda, mas eu posso, não fico mais aqui tentando, já vou para a próxima etapa. E como a gente está falando de redes sociais, a gente tem que entender que as redes sociais, elas são comunidades. As pessoas, elas usam essas redes sociais para se comunicar, para encontrar coisas que são do seu interesse, numa leitura bem superficial. Então as pessoas vão lá, assim, elas estão interessadas em encontrar parentes, amigos, às vezes pessoas do mesmo grupo. Nós criamos uma pequena comunidade lá no Telegram, porque a gente está falando durante esse período de aula de assuntos comuns que nos interessam, que são as redes sociais. E eventualmente a gente vai participar de outras comunidades e outras redes. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco algumas possibilidades. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a história da internet e algumas possibilidades, e o que a gente pode fazer que vai gerar para a gente um patrimônio digital, um endereço permanente fixo que a gente possa divulgar em qualquer lugar e não depender de uma plataforma que eventualmente pode daqui a pouco não existir mais. E esse patrimônio seria o nosso domínio, o endereço do nosso site, como aqui no Brasil a gente usa mpc.org.br como o endereço oficial da MPC, mas existem outros ministérios que também têm os seus endereços específicos, né? O Estudantes em Ação, o Portal Escola da Vida, o canal Tudo Muda, todos são endereços fixos
que se a gente resolver desistir, digamos, do Instagram e mudar para o TikTok, a gente não sofre muita perda, porque todas as divulgações que a gente está fazendo são relacionadas ou são vinculadas ou direcionadas ao nosso endereço oficial. E esse endereço oficial, ele pode direcionar para outros lugares, como a gente viu ali no caso do Linktree. A gente direciona para um lugar onde tem, é como se fosse um mapinha que a gente clica em outros botões e vai para onde a gente quer. Feito isso, a gente vai falar hoje aqui, então, de algumas possibilidades de redes sociais e entender também a etiqueta e as melhores práticas em cada uma das redes sociais, já que elas são comunidades. Elas também definem regras de como funcionam as coisas. Existem coisas que a gente pode fazer numa rede que a gente não pode fazer na outra. As ferramentas permitem possibilidades e recursos que não estão disponíveis da mesma forma em todas as plataformas. Então, isso tudo vai fazer diferença na hora da gente escolher e até mesmo entender o nosso público e como que eles estão usando, né, determinadas redes. Hoje a gente vai dar uma passada geral sobre algumas delas e focar principalmente na primeira que está prevista para hoje, que é o Facebook. Mas como a gente pode usar, então, esse relacionamento no Facebook ou em outras redes para poder conseguir melhores resultados, no nosso caso, alcançar os jovens? Em quais redes sociais esses jovens estão? Onde é que a gente está encontrando? De repente, isso pode mudar de cidade para cidade, de ministério para ministério. A gente pode entender que determinado grupo que se interessa mais por vídeos está usando no canal Tudo Muda, por exemplo, está usando o YouTube. E a outra galera que usa, que gosta mais de jogos, de games, que é a galera do crossplay, está usando o Twitch, está usando o Discord, não usa muito o WhatsApp ou o Telegram, usa outras ferramentas para se comunicar entre si. E isso é característico de cada comunidade. Ou seja, cada comunidade se estabelece e usa ferramentas que facilitam a comunicação com recursos e possibilidades para aquele grupo de pessoas. E, por último, então, ferramentas que a gente pode usar para, quando a gente está falando especificamente, eventualmente, de uma MPC ou de um ministério que tem atividades locais, que tem que atrair as pessoas para um determinado evento num local físico, que não é o nosso momento agora, mas a gente já está pensando e planejando coisas para o futuro, digamos que no próximo semestre, até o fim do ano, ou mesmo que seja eventualmente no ano que vem, a gente vai poder atrair as pessoas e a gente tem na MPC da nossa cidade um local fixo onde a gente se reúne toda semana. Então é importante que as pessoas encontrem esses locais com facilidade para poder usar o GPS, por exemplo. Seguindo adiante, como é o comportamento das pessoas nas redes sociais? Já que as pessoas buscam outras pessoas. Já que as pessoas buscam experiências. E já que a lei da física nos diz que os opostos se atraem, mas isso só me serve para lembrar que os semelhantes se agrupam. Ou seja, as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, elas se agrupam em algum lugar. Isso pode ser num grupo do Facebook, ou até mesmo num grupo da família, no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar que a gente faça. E a gente criou um grupo há pouco, semana passada, lá no Telegram, que é uma ferramenta que é eventualmente nova para boa parte de nós, mas que ela facilita a nossa comunicação, já que a gente está trocando ideias, links, e isso ali permite que a gente possa interagir também de forma simples. Né? E pode ser usado no celular, pode ser usado no computador, e eventualmente as pessoas elas vão buscar também uma certa validação. Ou seja, eu vou participar de um grupo que tem pouca gente, ou é melhor eu participar de um grupo que tem muita gente? E isso tem a ver com prova social e também que de certa forma dispara o efeito viral. O que é essa prova social? Pensa um pouquinho, imagina a situação, você está no shopping ou num lugar, na sua cidade, algum lugar que, sei lá, uma feirinha, um lugar que você foi e tem a praça de alimentação, o lugar onde a gente vai comer. E você percebe que tem um restaurante lá que está alargado, tipo assim, não tem muita gente comendo ali e tal, não tem fila nem nada. E um outro restaurante que tem uma fila de pelo menos umas 10 pessoas esperando para ser atendidas. Como é que você se sentiria nesse sentido, olhando esse cenário? Qual dos dois que se torna mais atraente para você? O que está vazio ou o que tem fila? Pode abrir o microfone e me fala aí só assim, vazio ou fila?
Vocês estão ainda aí? Fila. Fila. Fila, mais alguém? Vazio, alguém? Fila. Ok, então, das pessoas que responderam, eu entendi que é unânime que todo mundo prefere ir no restaurante que tem fila. Porque... Prefiro vazio. Ok, também tem essa possibilidade. Em geral, a maioria das pessoas vai para aquele que tem fila, e isso acontece também, é esse mesmo efeito que existe nas danceterias, né? Nos lugares, nightclubs, aqui em alguns lugares chama de boate, eu sei que boate em outros lugares no Brasil significa outra coisa, né? Mas vamos dizer assim, as discotecas, danceterias, ou o nome que se dê para esse lugar, que nas casas noturnas, em geral, elas deixam as pessoas esperando e criando fila até um certo horário para indicar que o local é desejável. Então, quando um lugar tem uma fila, significa que as pessoas estão dispostas a esperar pelo atendimento. Enquanto que aquele lugar que eventualmente está vazio, pode significar uma série de coisas, mas eventualmente pode não ser tão atraente, né? Tipo assim, pô, não tem ninguém querendo ir lá, não tem fila, e esse outro tem fila. Na cabeça da maioria das pessoas, indica que aquele ali, que tem uma fila, provavelmente ou tem uma promoção, ou tem alguma opção mais interessante, ou é mais gostoso. Às vezes a pessoa entra na fila só para descobrir o que é, e na verdade, sei lá, era só um grupo da mesma família que foi lá e criou uma fila e depois encheu de gente. Esse é o tipo de coisa que a gente chama de prova social, as pessoas estão aprovando. E é por isso que as redes sociais, elas permitem que a gente possa, então, curtir, compartilhar, e esse engajamento que existe gera esse efeito de prova social. Por que a gente prefere assistir vídeos que estão no YouTube, que já tem lá, sei lá, 1.000, 5.000, sei lá quantos milhões de visualizações? Porque um monte de gente já provou aquilo antes da gente. E, de certa forma, se um monte de gente já olhou aquilo e já tanta gente assistiu, eu tenho a sensação de que eu não posso ficar de fora daquilo. Eu estou perdendo alguma coisa se eu não assistir também. Isso explica muitas coisas relacionadas à moda e explica também um efeito que você vai encontrar na internet com vários nomes, mas que basicamente se chama gatilho mental. Certas ações ou certas situações disparam na gente certos gatilhos. E esses gatilhos são muito conhecidos e muito explorados na publicidade e no marketing. Então, se a gente também cria essa possibilidade e cria essa situação, a gente consegue obter resultados. No caso, quando a gente tem uma oferta que é válida só hoje. Agora há pouco eu recebi uma dessa. Hoje, até tal hora, digamos, eu posso comprar um produto, um software que eu estou querendo por um preço especial. Por um preço, digamos assim, você paga um valor só vitalício. Você não precisa pagar a mensalidade, ou não precisa pagar algum valor recorrente, ou um valor maior depois. Então isso gera em mim uma sensação de escassez, ou seja, dura pouco, só hoje. Promoção, tantos por cento, Black Friday. Por que é Black Friday daquele jeito? Porque é só um dia. Aqui no Brasil é um mês inteiro, às vezes, né? Mas originalmente é um dia que acontece aquele evento. Então as pessoas ficam loucas por causa da escassez, ou seja, existe poucas unidades, existe um tempo reduzido para aproveitar aquela oportunidade. Então essa escassez gera uma sensação de necessidade que às vezes a pessoa nem tem, mas ela assim, eu não posso perder essa oportunidade, que esse é um outro gatilho mental, a de que a gente não quer perder oportunidades. E a prova social é esse gatilho mental da aceitação, ou assim, uma coisa já foi aprovada, então eu não preciso arriscar, já está aprovado, ou seja, eu não estou trocando o certo pelo duvidoso. E são diversos gatilhos mentais, são, sei lá, dúzias deles, mas tem os principais que são bem explorados, eu não vou gastar tempo falando de cada um deles. E o efeito viral, ele tem exatamente, ele caminha junto nesse sentido, que é, assim, as coisas que a gente recebe e que me causam uma boa experiência, ou que eu percebo que é útil para mim, que foi útil para mim, eu tenho uma necessidade de um outro gatilho mental que é de retribuir, que é a reciprocidade. E essa reciprocidade muitas vezes acontece simplesmente compartilhando aquilo. Eu vou passar isso adiante para outras pessoas. Eu recebi isso, foi bom para mim, eu vou devolver isso na forma de compartilhamento.
E esse compartilhamento, muitas vezes, é mencionando uma pessoa, ou encaminhando a mensagem para um grupo, ou, né, para uma pessoa. E isso gera, então, esse compartilhamento consecutivo gera o efeito viral, que é basicamente uma pessoa que contamina a outra. E é isso que a gente, de certa forma, espera, né? Qualquer coisa que viraliza na internet é algo que, espontaneamente, as pessoas vão passando, né? Videozinhos de gato, de não sei o quê, de qualquer coisa que seja bacana, de qualquer coisa que seja interessante, que nos emocione de alguma forma. Pode ser pelo humor, o humor viraliza com uma facilidade muito grande, coisas engraçadas, coisas emocionantes, geralmente também, qualquer coisa que nos mova algum sentimento, tem um potencial de efeito viral muito grande, tá legal? E as ferramentas para negócios locais é a primeira que eu abordo aqui, mas ela, no nosso caso especificamente, ela acaba sendo talvez não tão relevante, por isso que eu já vou passar ela adiante aqui, para a gente ver como que a gente pode melhorar os nossos negócios, e quem tiver essa necessidade específica, a gente pode conversar um pouco melhor depois, tira dúvidas, mas como é que as pessoas buscam coisas na internet? Elas buscam, eu preciso ir num lugar, a reunião do MPC vai ser lá na escola, ou Escola da Vida vai ser lá na escola XYZ. Se eu vou de carro, eu preciso eventualmente do GPS hoje, porque é um recurso que está muito fácil para a gente nem olha mais, nem pensa como é que faz para ir. A gente só se bota no GPS e segue a rota que ele indica. Então, a Google, pensando nisso há muito tempo atrás, desenvolveu esse negócio chamado Google Meu Negócio, que é o que está por trás do Google Maps. Então, eu posso colocar um determinado local e ele vai aparecer no Google Maps das pessoas. O Google Maps é basicamente o GPS padrão que já vem instalado no seu Android. Então, você tem ali o Google Maps, o Google Street View, que permite a pessoa dar uma olhada, assim, eu estou na rua certa, onde é que é o local aqui? O Google Plus, que não existe mais, mas ele permite, no Google Suite, se você paga a versão paga, você ainda existe esse recurso. Existe um site gratuito quando você se cadastra no Google Meu Negócio, ou seja, você pode colocar ali MPC cidade tal.negócio.site. É um site gratuito que está lá, assim como o Google Sites, eventualmente, né? Você não precisa pagar nada por ele. E ele está vinculado com as informações que você atualiza. Hoje em dia, você consegue, inclusive, fazer publicações, fazer posts dentro do Google Maps. Ou colocar produtos, ou colocar fotos, que é o que vai aparecer primeiro quando a pessoa pesquisar o seu nome. Por exemplo, vamos supor que eu tenha MPC Curitiba. Hoje a gente não tem mais um endereço fixo. A gente tinha já teve um endereço fixo aqui algumas vezes, né? Mudamos de lugar, mas a gente tinha um lugar que facilitava. Então, a MPC Curitiba, onde é que era? Era na Avenida do Batel, o último endereço que a gente teve, endereço fixo. Na Avenida do Batel, número tal, sala tal. Então, as pessoas que queriam ir para a reunião da MPC, ou queriam saber mais informações e pesquisavam MPC Curitiba, elas encontravam isso com facilidade e já no Google Maps. Então, a gente tinha a possibilidade também do Google Analytics, que era a análise de quantas pessoas estavam buscando isso, e tem os insights também, que são outras métricas que estão disponíveis. Eu vou trocar aqui rapidamente, colocar na minha tela. Vou perguntar aqui, vou até fazer essa pergunta, mas eu acho que a ficha já não existe mais. MPC Curitiba. E aí, como não era de se espantar, aqui está o MPC Curitiba, é o site, está aqui em primeiro lugar, tal, tem outras coisas, e não tem a ficha. Mas se eu pego vou pegar aqui uma guia anônima, vai facilitar. Se eu pego, por exemplo, um restaurante que está aqui, eu quero, sei lá, pizzaria. Eu gosto de pizza, vou fazer uma pesquisa de pizzaria. E aí eu tenho aqui essa La Casa da Pizza, que é uma que é perto do meu endereço aqui. E se, digamos, eu estou pesquisando, eu ouvi falar que essa La Casa da Pizza é um endereço muito bom. Eu quero saber mais dela. Opa, La Casa da Pizza. Alguém me indicou esse negócio. E olha o que aparece aqui. Eu estou pesquisando o nome dela e já apareceu uma ficha em destaque. Isso aqui é o Google Meu Negócio. Essa parte que está aqui, ó, quando alguém está buscando o nosso nome, a gente tem uma possibilidade de aparecer em destaque com fotos, com o Google Maps aqui, com o Street View aqui embaixo, com avaliações
isso é prova social, ou seja, tem 336 pessoas comentando e fazem uma avaliação de que essa pizza é, na média, 4,3 de 5. Então, essas avaliações, ó, tem muita gente, tem gente que não gostou nem um pouco, né? Foi mal atendido, etc, etc. Mas é o tipo de avaliação e verificação que as pessoas vão fazer do quem que está falando bem desse lugar. Então, hoje em dia, as pessoas vão no Reclame Aqui, vão em outros lugares, vão pedir recomendação. Não recomendo. Tem um canal aqui, um grupo que se chama Não Recomendo Curitiba. Talvez exista isso em outros lugares. É um nome que apareceu. E aí as pessoas vão lá e pesquisam lá dentro quando querem saber se algum lugar já foi recomendado ou não. E aí as pessoas vão identificando e é mais ou menos a mesma... E foi uma coisa espontânea, muito parecido com o Reclame Aqui. A gente poderia pesquisar, e o ideal é que a gente não esteja no Reclame Aqui, né? Mas, eventualmente, se a gente aparece lá, é porque alguém foi lá reclamar. E esse lugar, então, aqui a gente tem uma série de possibilidades. Eu vou pegar um outro exemplo rapidamente aqui de um cliente meu, que é o My Fashion Dog, que é uma loja de roupas para cachorros. E aqui, então, mesma coisa, tem fotos, tem o endereço deles, tem o Google Street View, tem aqui 21 comentários no Google de pessoas que estão avaliando 5 estrelas. Olha só isso. 5 estrelas. Então, não tem ninguém reclamando ainda. E tem alguns recursos, inclusive produtos e categorias, e perguntas e respostas, e mais coisas, e publicações, e etc. Então, repare, aqui, ó, isso tudo aparece tanto na pesquisa do Google aqui, como no Google Maps, como no aplicativo, quando a gente pesquisa lá, a tendência é que isso aqui apareça antes do resto. Isso aqui tem um destaque muito maior. Então, eventualmente, eu quero saber como chegar no celular, ou aqui mesmo, eu clico nesse botão. Eu quero saber qual é o site oficial, eu clico aqui nesse botão. E por aí vai. Então, eu posso ligar para a pessoa, posso fazer uma série de coisas que estão disponíveis aqui na ficha. E é um aplicativo que você instala e também é um site que você entra, business.google. Eu vou passar esse endereço para vocês depois, tá? business.google.com. Vai cair no Google Meu Negócio, onde você vai poder criar a sua ficha. É legal você entrar, quando você fizer o login, fazer o login com o e-mail oficial da conta Google da MPC da sua cidade ou do seu ministério, porque vai ficar vinculado como proprietário principal desse local. E aí você segue daqui e faz os cadastros e é necessário fazer uma verificação do endereço também. Isso hoje é feito somente por carta. E está demorando mais que a média. Normalmente demorava umas 2 semanas. Eu tenho cartas aqui que eu estou esperando há mais de 3 semanas. Tem outras cartas que chegam em 7 dias, 10 dias. Então isso é feito como é baseado no Maps, isso é feito de forma a evitar que existam fraudes, né? A pessoa precisa provar que existe um endereço naquele local do mapa. Então ela recebe uma carta com código e essa verificação, então, faz com que a gente possa ter uma garantia de que esse local realmente foi verificado e é real e existe ali dentro, né? Deixa eu passar aqui algumas coisas. O YouTube a gente vai voltar a falar deles em outro dia. Tem o Pinterest também, que é um lugar bem interessante, que tem uma série de coisas, e a gente hoje vai falar do Facebook. Eu coloquei nessa ordem porque eu considero os mais importantes, ou seja, é importante a gente estar no Google Meu Negócio, é importante a gente estar no YouTube, é importante a gente estar no Pinterest, e aí, em quarto lugar, é importante a gente estar no Facebook. Isso pela questão do... que resultado isso pode nos trazer a médio e longo prazo. Estar no Google Meu Negócio vai trazer resultados permanentes, hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem. E isso até o Pinterest é assim. No Facebook, não necessariamente, porque como ele é uma rede social que assim como outras, as pessoas estão deixando né, elas entram um pouco e depois, daqui a pouco, elas deixam de usar porque aparece outra coisa melhor. Então, pode ser interessante hoje, isso depende muito do que a gente tem, né, de público lá dentro, mas esse público também pode ir sumindo. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre essa questão do Facebook e as diversas possibilidades que ele apresenta. Então aqui eu tenho perfil, página, grupos, eventos, o Messenger, o WhatsApp Business, que faz parte da mesma família e está vinculado, os anúncios do Facebook, que provavelmente a gente não vai fazer, mas é importante a gente entender o que significa impulsionar uma publicação e fazer uma campanha de anúncios.
e o Marketplace, que é uma ferramenta que o Facebook tem usado há algum tempo já, que é como se fosse um mercado livre, lá um classificados, esse é o nome certo, um classificados dentro do Facebook. E recentemente também eles abriram um aplicativo que se chama Local, para tentar fazer com que para tentar mais ou menos concorrer com o Google Maps. Então existe também esse aplicativo, não está incluso aqui, mas eu vou mencionar ele dentro da parte de eventos e páginas, tá bom? Até aqui, alguma dúvida, alguma questão que vocês precisem ver antes da gente continuar? Dionísio, a Elida tem uma pergunta. Então, se não temos um endereço físico, não temos como fazer o meu negócio? Sim, temos. E isso é bem interessante, já vou falar disso agora aqui. Você pode fazer, vou abrir aqui o meu. Porque muitas lojas, elas não fazem, inclusive hoje mesmo, elas não recebem verificações, elas fazem um atendimento. Eu vou abrir aqui esse, que é uma ficha que não tem endereço físico, apesar de que existe um endereço, porque eu preciso, nem que seja da minha casa, eu preciso receber a carta de comprovação. Mas esse endereço, ele não aparece publicamente. Então, se eu pergunto aqui, até mandei no grupo lá, talvez alguns tenham visto, eu faço esse trabalho de DJ, que é como eu tento me aproximar dos jovens e tudo mais. Numa guia anônima, eu fiz uma pesquisa. Aqui, por algum motivo, ele está com esse endereço, que é o endereço de um coworking que eu trabalho. Mas, normalmente, ele estaria mostrando um mapa, que é o mapa da minha área de atendimento. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Não sei se está ativo ou não. Ela está com outro endereço. Aqui, ó. Essa, por exemplo, aqui é uma que não tem um endereço, repara. Ela tem uma área de atuação, que é Curitiba. Ela se identificou assim e colocou, o meu endereço não aparece publicamente, aparece a minha área de atuação. Então, talvez eu tenha um outro aqui, 300... Não sei se tá. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar um que aparece o mapa do Brasil. Esse aqui não tá. Também não tá. Mas é possível fazer. Aquele de Curitiba aqui já deu um exemplo real. Então, se você tem lá, Desperta Débora, Brasil. Então, você coloca lá, minha área de atuação é o Brasil. Canal Tudo Muda. Ele tem um endereço lá de alguém, da casa da Raquel, por exemplo? Tem, mas não aparece aqui. Porque a gente não precisa de mostrar esse endereço para aparecer aqui no Google Maps. Mas a gente pode, a partir desse endereço, coletar informações. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho também, eu peço para as pessoas me avaliarem. E eu posso pedir para as pessoas, então, passo esse endereço dessa ficha, e 15 pessoas já comentaram aqui, eu também estou com uma nota boa aqui, 5, ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Né? E olha só, uma coisa legal desse processo do Google, se você resolver usar isso aqui, e no Facebook também tem isso, a parte de avaliações e recomendações, serve de prova social, porque são pessoas que entraram na conta delas e estão falando de mim. Então isso aqui é o que vai garantir que tem uma idoneidade por trás, ou seja, não sou eu com perfil fake, isso aqui é o Guilherme, que inclusive é o líder local da MPC Curitiba, o Guilherme Lemos, hoje ele é o líder da MPC aqui. A Júlia Tozin, que é professora de uma escola que eu toquei, a Ana Paula Cebola, que foi uma noiva que eu toquei no casamento dela, o Kleber Sack, inclusive era o líder antes de mim, né, na MPC Curitiba, a Bianca, o Rodrigo, o Beethoven e outras pessoas aqui. O Colégio Fênix, que é um lugar que eu toquei, eles fizeram um comentário entrando pela conta do colégio. Então, isso tudo são provas sociais que falam, né, que dão um respaldo sobre o meu trabalho. Então, se a gente tem lá a ficha do nosso ministério ali dentro, e a gente pede para outras pessoas, que num primeiro momento pode ser até os voluntários mesmo, isso vão ser centenas, talvez dezenas, centenas de pessoas que vão estar falando bem do nosso trabalho. E isso, quando a pessoa busca no Google, digamos lá, eu coloquei essa opção aqui, né? Pesquisei por isso aqui, quero saber quem que é esse cara.
o primeiro resultado que aparece é esse aqui, ó. O primeiro que chama atenção. Tem outros aqui também. Que eventualmente, isso aqui é um vídeo meu que está no Facebook, esse aqui também está no Facebook, eventualmente daqui a pouco aparece alguma coisa do YouTube, ou não, mas aparecem vídeos aqui, ó. Esses vídeos são outra coisa muito importante, por isso que o YouTube é uma presença muito importante para o nosso ministério. A gente tem um canal do YouTube com o nosso nome, para as pessoas começarem a vincular com conteúdo relevante, coisas que estão respondendo as perguntas que elas estão fazendo no Google. Então, algumas redes sociais, por exemplo, o Facebook aparece aqui, ó. Mas o Instagram nunca aparece. Nunca. Muito raro. Muito raro. Assim. Ó, o Linktree. Meu Linktree tá aparecendo aqui. Mas coisas do Instagram, olha aqui, ó. Meu Instagram só aparece o meu perfil. Os meus posts lá de dentro, as coisas que eu falo lá dentro do Instagram, nunca aparece aqui dentro. Só aparece assim, o principal, o perfil. O conteúdo de cada publicação, eu nunca vi. Pode ser que exista. Eu nunca encontrei. No Facebook também só aparece as coisas que estão públicas. O meu perfil não aparece, mas a minha página aparece. E eu vou falar disso em seguida. Então aqui, só recapitulando isso aqui, já que a gente não vai falar especificamente dessa ferramenta, é importante a gente colocar aqui nesse local, se eu não tenho o endereço, né, eu vou remover o endereço. Essa verificação já foi feita, eu posso remover esse endereço e dizer que eu, então, eu tenho uma área de atuação, né? Não vou fazer isso, mas eu tenho aqui a área de cobertura, que é a parte de baixo, né? Posso remover esse endereço, ele não vai aparecer mais. Mas a minha área de cobertura, hoje, eu estou atendendo com o meu trabalho aqui, eu consigo atender algumas cidades, que são aqui nos estados do Sul. Eu poderia colocar outras cidades aqui, ó. Tem Curitiba, São José dos Pinhais, Joinville, Florianópolis, todo o Paraná, toda Santa Catarina, todo o Brasil, botei aqui. Então tá até meio bagunçado isso aqui, poderia até tirar essas outras aqui, né? Não preciso do Brasil, ou melhor, eu não preciso de Florianópolis se eu já tenho Santa Catarina, não preciso de Curitiba se eu já tenho Paraná, eu não preciso nenhum desses dois se eu já tenho Brasil. Então isso aqui precisa ser revisado. Mas, de qualquer forma, se eu tirar isso aqui tudo, né, eu posso também remover o meu endereço, vou fazer uma experiência aqui para depois na próxima vez, quem sabe, a gente trabalhar. Mas eu preciso, num primeiro momento, ter um endereço onde vai essa carta do Google para poder validar a minha ficha. Depois que ela está validada, eu consigo receber avaliações e consigo, principalmente, responder essas avaliações. É muito importante não deixar nenhuma avaliação sem ser respondida, mesmo que ela seja uma avaliação ruim, porque aí a gente está mostrando interesse em responder, em resolver a situação. E é isso que as pessoas veem. Elas não sabem. Se ela vê uma avaliação ruim e a gente não falou nada, ela não sabe se a gente atendeu essa pessoa em particular ou não. Ela sabe que alguém reclamou e a gente não fez nada a respeito. Agora, se a gente avalia e diz assim, ó, a gente responde, né? Eu digo, puxa, desculpa pela tua experiência, lamento que você tenha passado por alguma coisa parecida, mas entre em contato com a gente, vamos resolver. Esse tipo de postura, de posicionamento da marca com relação aos seus clientes insatisfeitos, dá uma sensação de que a marca se importa. E isso faz diferença para quem está olhando de fora e nos conhecendo pela primeira vez. Tem mais alguma questão? Vou seguindo então, beleza? Aqui no Facebook. O que é o que, no fim das contas? Eu tenho um perfil, e esse perfil, durante um bom tempo, as pessoas simplesmente faziam, né? Costumavam fazer publicações e criar um perfil de um negócio com relação à sua presença online. Por exemplo, a MPC Curitiba, vou mencionar aqui como exemplo também, Curitiba. Talvez exista ainda, mas não tenho certeza. Ela tinha aqui, ó, que quando eu faço uma pesquisa aparecem posts, aparecem pessoas, vamos ver se existe ainda. Talvez exista, nem sei. Olha só, existe um perfil da MPC Curitiba. Tá aqui um amigo, eu tenho 300 e tantos amigos em comum. O que é a limitação do perfil? O perfil pela regra do jogo, ou seja, a gente entrou numa plataforma, quando a gente entra numa plataforma, a gente sempre clica. Claro que eu concordo com aquele monte de coisa que eu não li, porque senão não brinca, né? É assim que funciona. Então, eu vou lá e clico e concordo. Só que está escrito lá naquelas coisas que você concordou e não leu, que você não pode fazer um perfil profissional. Você não pode ter o perfil da MPC Curitiba, você não pode ter o perfil
da loja de não sei o quê, do seu trabalho de fazer caderno, de fazer... de vender pastel, de fazer artesanato. Não pode. Não pode ter perfil. Você precisa ter uma página. Então, um perfil, ele é uma forma de engajar mais rápido. A gente tem a sensação, nossa, mas está dando tanto resultado, as pessoas sempre veem as coisas do meu perfil. Só que, pela regra do Facebook, o seu perfil pode ser eliminado a qualquer momento, sem aviso prévio. Ou seja, tudo o que você fez pode ir embora assim. Eles só disseram, isso aqui é um perfil, não é... Não, foi denunciado, alguém ficou insatisfeito que isso aqui é um perfil e deveria ser uma página, eles internamente vão lá, removem e você perdeu tudo o que você fez. Então, a melhor coisa é cair fora. A gente, inclusive, não está mais acessando isso aqui. Em algum momento, a gente informou as pessoas, aqui tem muita gente que está... pessoas que estão compartilhando no nosso perfil, né? Mas não é o caso. A gente mesmo não está usando isso aqui faz muito tempo. Porque a gente migrou esse perfil para uma página. Idealmente, a gente pode, inclusive, combinar essas páginas e todos esses amigos que a gente tem aqui, que são 900 e tantas pessoas que são amigos da MPC, eles podem virar seguidores da nossa página da MPC. Então, a gente tem o perfil do MPC Curitiba, que já devia não existir mais, e tem também a página da MPC Curitiba, que é onde a gente pode fazer coisas lá dentro. E olha só o que... Se você ainda nunca viu uma página, não sabe o que é uma página, olha só o que você está perdendo. Com uma página, eu tenho informações. E essas informações, elas são super importantes para a gente tomar decisões. Então, quando eu venho aqui no informações, aparece essa barrinha mais... E tem informações. Nessas informações tem uma série de coisas que a gente pode fazer, eu nem vou conseguir entrar em todos os detalhes, eu vou falar só das mais importantes. Mas eu tenho um monte de relatórios que a gente não faz ideia de que existam, porque a gente está preso a um perfil. Então, se o seu ministério está usando um perfil do Facebook, migre ele o mais rápido possível para uma página. É simples assim, você vai manter os seus amigos, vão virar seguidores, as publicações todas também vão ser transferidas de uma para outra. Se você tem os dois, me procure depois que eu vou te ajudar a misturar, a mesclar os dois para você ter um só e ter uma página. E a partir do momento que você tem uma página, você tem acesso a uma série de informações, como, por exemplo, qual é o melhor dia e horário para você publicar. Olha só, aqui em publicações, dia tá tudo parelho. Hoje em dia todo mundo acessa o Facebook todo dia, o dia todo. Ó. Tá ali, ó, 1000 e pouco, todos os dias é a mesma coisa, de segunda a domingo. Agora, quais são os melhores horários da minha página? Ou seja, as pessoas que estão curtindo a minha página, elas têm um pico aqui, ó, entre as 8 e as 9 da manhã, na média semanal, depois dá uma caída. Aí, depois das 2 aqui, das 3 até as 5 da tarde, as pessoas estão acessando o Facebook. E depois cai. Significa que se eu resolver fazer uma publicação às 7 da noite, eu só vou pegar um pouquinho de gente. Se eu resolver fazer ele um pouco antes das 8 da manhã, eu pego isso aqui, ó. Então é um horário legal. Se eu resolver fazer aqui depois das 2 da tarde, 2h30, 3 horas, um pouco antes das 3, eu já pego esse pessoal aqui das 3, das 4, das 5, ó, e depois diminui. Então, esse tipo de informação nos ajuda a tomar muitas decisões. E aqui eu estou falando de uma das possibilidades. Aqui eu consigo saber quais são as minhas publicações que tiveram maior engajamento, quais que tiveram mais comentários. Os comentários são as coisas mais importantes. Porque no momento que a pessoa comenta, ela está se expondo. Ela não está só curtindo, ó, curtir, pronto. Curtir é legal, compartilhar é muito bom, comentário é fundamental. O comentário dá pra gente uma noção se a pessoa gostou ou não, e a gente pode, inclusive, continuar o assunto dali. A gente pode responder o comentário, pode perguntar alguma coisa para ela. É o que a gente chama de conversão de lead. Uma pessoa que comentou, ela já se demonstrou muito mais interessada, ela já basicamente abriu uma conversa com a gente. Às vezes esse comentário é só marquei uma outra pessoa. Beleza, então eu já sei que talvez aquela outra pessoa pode ser interessada no nosso post também. E eu já vou dar uma outra dica que eu gosto de chamar de hack, ou seja, quando a gente hackeia alguma coisa, a gente cria atalhos dentro dele, a gente faz alguma coisa que, de certa forma, não era prevista, mas a gente faz também, porque o que a gente está falando aqui, acho que não sei se foi alguém desse grupo que comentou comigo, mas realmente faz muita diferença esse termo. Você pode pesquisar isso na internet, você vai descobrir. O que a gente faz com poucos recursos
se chama marketing de guerrilha. Ou seja, a gente tem uma força-tarefa, pessoas, uma mobilização de voluntários que pode fazer um monte de coisa para a gente. Mas a gente tem pouco recurso financeiro, a gente não consegue, pensando numa guerra, numa batalha que a gente está lutando contra o mal, né, contra as forças que estão exercendo influência sobre os jovens, a gente não tem um monte de recursos financeiros como tem a Globo para ficar fazendo novelas sobre coisas e valores que a gente não concorda. Então, a gente tem que usar o que a gente tem em mãos. Então, o que a gente tem em mãos é a força-tarefa. E essa força-tarefa é capaz de fazer esses pequenos hacks, essas coisas que é um trabalho de formiguinha, mas que vai dar resultado a médio e longo prazo. Eu já vou mostrar alguns hacks para vocês. Outra coisa que a gente consegue ver aqui nessa informação é pessoas. Quem são as pessoas e a faixa etária que tá acessando essa página? Eu sei que a maioria é de Curitiba, porque eu tô na página da MPC Curitiba. Mas essas pessoas, olha a faixa etária, a maioria dela está entre 25 e 35 anos. Não são os adolescentes e jovens, aqui é de 13 a 17 ou de 18 a 24, não são. Não é esse público que a gente está conseguindo alcançar com essa página específica. Se a gente quer alcançar essa faixa, esse público aqui, a gente tem que fazer alterações estruturais na nossa página, encontrar esse público, saber o que ele está buscando, montar uma estratégia e publicar com frequência para que essas pessoas se interessem e se mantenham interessadas. Uma vantagem disso também é que a gente consegue entender se de fato a gente está alcançando o público que a gente quer ou eventualmente a gente está alcançando um público que a gente nem imaginava, mas que pode ser interessante. Por exemplo, esse público que está aqui, por que eles estão aqui? Será que eles são líderes de jovens? Será que eles são pessoas de igrejas parceiras? Será que são professores de escolas que a gente foi da Escola da Vida? Essa informação a gente só vai conseguir descobrir se a gente fizer uma enquete, que são também recursos que estão disponíveis para as páginas, que a gente consegue depois dar uma olhada e ter muitos relatórios, que são esses insights aqui que estão dentro dessa parte de informações. Tá legal? Outra coisa que a gente pode fazer aqui nas páginas, na visão geral mesmo, a gente tem um resumão e no final aqui a gente tem páginas para acompanhar. Por algum motivo foram escolhidas essas, nem lembro mais o porquê, mas eventualmente aqui Avalanche Missões, que é uma missões urbanas, se eu não me engano é do Espírito Santo. Palavra da Vida, Jocum, Curitiba, Escoteiros do Brasil, que foi parar aqui, o Grupo Escoteiro XYZ, porque são coisas que de repente fizeram diferença em algum momento, a gente quis acompanhar eles aqui. Eu posso adicionar até 5 páginas e perceber como é que está o meu desempenho junto com elas. No caso aqui, a Avalanche, dessas que eu escolhi, a Avalanche me dá, eu percebo que ela tem mais resultados, mas olha o PV aqui, ó. Na última semana, eles tiveram envolvimentos, reações, comentários, compartilhamentos, 4.200 tipos de interação com a publicação deles. E quando eu clico aqui, eu vejo o resumo do que eles estiveram fazendo. Isso me dá inspiração para saber o que eu tenho que fazer na minha página que está dando certo na deles, ó. Comentários, compartilhamentos, certo? Isso tudo aqui vai me dando uma ideia. Vídeos funcionam muito bem em qualquer plataforma. Então, são ferramentas que estão disponíveis para as páginas, ok? Perfil, a gente migra para a página. Do que o que a gente viu nas informações. Outra coisa importante é a caixa de entrada, que seria o inbox dessa página. Isso aqui também pode ser visto através do aplicativo específico do Facebook. Mas olha só, aqui eu posso integrar com o Instagram, eu posso integrar com o WhatsApp, eu posso incluir pessoas, e é muito prudente que a gente não seja o único administrador de uma página. Pode colocar outra pessoa para ser administrador. Então, digamos aqui, ó, quem que tem de administrador? Hoje, tem eu e tem o Guilherme, que é o líder local. E também tem outras pessoas que são editoras, né? Tem o Alexandre, que já foi líder, a Daniela, a próprio perfil da MPC, por algum motivo, está aqui, e outras pessoas que são voluntários e obreiros. Elas estão aqui, elas podem publicar na página. Mas é muito importante que você não fique sozinho como administrador, porque ter um administrador é muito perigoso. Se acontece qualquer coisa, você perde a senha do seu Facebook, você automaticamente perdeu acesso à página também. E ninguém mais consegue fazer isso, só os administradores.
é muito importante você ter aí, digamos, pessoas de confiança que dividam essa carga, né, essa responsabilidade aí com você. Então o Guilherme me perguntou, beleza, tá lá, fui eu que fiz mesmo essa página, então na época. Então eu disse, não, beleza, tô aqui. Mas é importante ele encontrar outra pessoa também na administração atual, né, que seria talvez o vice-líder ou alguma outra pessoa de confiança, e incluir aqui como um terceiro administrador. E eventualmente dar uma revisada nessas pessoas, se elas ainda permanecem, se continuam ativas no ministério, para poder dar uma faxinada nisso aqui de vez em quando. Então você coloca o e-mail da pessoa, atribui uma função e adiciona ela para você ter mais de uma pessoa editando uma página. E cada pessoa vai entrar com o seu perfil. Ou seja, eu entro aqui como Dionísio e eu administro todas as páginas onde eu sou editor ou administrador. Então esse aqui é o meu perfil, é um dos que eu tenho. Eu tenho 2, porque eu faço testes no outro também, e eu estou tentando migrar ele para outro idioma. Mas aqui eu tenho as minhas páginas. No Facebook novo, eu já vou mostrar a cara dele, ele tem uma forma diferente, muito mais fácil da gente dar uma olhada. Mas eu estou mostrando esse aqui, que é o antigo, porque eu sei que nem todo mundo ainda não tem acesso a esse Facebook novo. No Facebook novo, que é basicamente essa carinha que a gente está vendo aqui, ó, ele tem uma barrinha branca em cima, e aqui são a página inicial, que é o feed, aqui são as páginas que você gerencia, aqui são os vídeos, aqui é o marketplace, e aqui é os grupos, que a gente vai falar ainda daqui a pouco a respeito disso. Então aqui eu tenho acesso a todas as páginas que eu administro, e aí eu posso então, em cada uma delas, dar uma olhada nas coisas. Eu tenho aqui, ó, MPC Curitiba, que foi aquela que a gente entrou há pouco, e vários outros vão aparecer. Se você administra 1, 2 ou 10 páginas, você logou, você fez login com o teu perfil. Então não existe, no caso do Facebook, login da página. Qual que é o login e a senha da página? Não existe. Existe função dentro da página. Se você tem acesso a alguma função administrativa ou de edição, ou não. Se você é simplesmente um visitante, você não vai ter acesso a nenhuma desses recursos ali, não vai ter acesso àquela barrinha que a gente viu. Só deixa eu achar novamente aqui. Sumiu. Deixa eu pegar daqui de onde estávamos. Aqui. Se você não tem acesso a nenhuma função administrativa, essa barra branca que aparece abaixo da azul, ela não aparece. No caso do Facebook novo, que em breve, não sei se já está disponível para todo mundo, mas em breve eles já devem liberar, você vê essa barra na lateral. Todas aquelas opções que antes apareciam na barrinha de cima, elas aparecem na lateral se você tem acesso administrativo. Então você pode ver aqui as informações da página, as configurações da página, adicionar pessoas, e no miolo aqui vai aparecer basicamente as mesmas informações que estavam disponíveis antes. Tá ok? Aqui, ó, caixa de entrada. 21 novos comentários. É muito importante ficar atento a esses comentários, porque as pessoas, eventualmente, elas perguntam coisas importantes comentando. Isso seja no blog, seja nos seus posts sociais, em qualquer plataforma, no Instagram, no Facebook, comentário no YouTube, por exemplo. Às vezes a pergunta é assim, como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Como é que eu faço para botar o Escola da Vida na minha escola? Ou seja, é um contato super importante, só que fica perdido lá nos comentários. Então eu tenho que dar uma olhada nesses comentários aqui para ver se não tem nenhuma pergunta, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Depois eu vou colocar como não lido, porque eu tenho que manter isso aqui, ó. Olha só, as pessoas comentaram. Esse aqui, no caso, é meu filho, esse aqui é a Thaís, filha do Kleber. Aí tem um monte de gente falando, olha que lindo, não sei o quê, papapá, pipipi, olha que massa, isso aqui, ó. Mas isso aqui já faz tempo, né? Isso aqui foi em novembro do ano passado, os últimos comentários, mas estava não lido aqui ainda. Porque, eventualmente, o pessoal que está cuidando da página do Face não está fazendo esse trabalho. Então, se você vai ter uma presença numa rede social, é importante que você esteja nessa rede social. Você tem um compromisso de entrar aqui de vez em quando e monitorar se de fato tem alguma coisa a ser lida ou não. Aqui, no caso, preciso só botar ela como não lido. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, marcar como não lida. Nessa versão, então pronto, quem for entrar já vai poder descobrir que ela não está lida aqui também, mas eventualmente aqui algumas dessas perguntas, aqui não tem ninguém, né, mas eventualmente tem alguma pergunta, a pessoa fazendo alguma pergunta que seria dia 16 de setembro, não sei o que isso significa, mas eventualmente poderia estar perguntando a respeito dessa pessoa, onde é que foi isso,
Isso aqui é uma publicação lá de 2017, teve uma interação também em 2017. Olha só como tá antigo isso, gente. Credo. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente vai se engajar ou se comprometer com uma rede social, a gente precisa, de fato, se comprometer e dar atenção para essas pessoas, porque senão fica lá só abandonado. Não adianta nada a gente não dar atenção, não ler os comentários, não ler os directs, e simplesmente fazer de conta que a gente está presente na rede social. As pessoas querem relacionamento nas redes sociais. Elas estão buscando relacionamento. E outra forma de fazer isso é através dos grupos, que é o que eu vou falar agora. Até aqui, tem alguma pergunta que eu possa responder antes de seguir para os grupos? Não? Então, beleza. Se alguém quiser ocupar ali, usar o chat... E, de repente, a Raquel, a Mayra puder dar uma monitorada ali de vez em quando, se tem alguma coisa acontecendo, aí eu vou perguntar, e daí, antes de passar para o próximo, eu pergunto, e daí a gente já tem ali alguma coisa ou não, tá bom? Oi, diga lá. Dionísio, você tem alguma... porque a gente conversa bastante sobre isso, eu não sei se você que está mais no Facebook tem alguma percepção, ou o pessoal dos outros países também, de que ele está realmente em desuso, ele está ou não está, ou o pessoal usa mais os grupos, os adolescentes estão no Facebook, como é que a gente faz, se a gente tiver que decidir se a gente usa ou não e tal. Você que trabalha mais com isso, tem alguma percepção sua? Eu comentei isso já, acho que na outra aula, mas eu vou mencionar aqui de novo para ficar registrado. Não sei nem se você estava... Né, você estava na outra aula em português também, né? Sim, não? Tava. Quando eu ouvi isso aí de alguém, eu fiquei assim... Isso me deu um clique, assim, cara, olha, isso é uma percepção que a gente tem que prestar muito atenção. Foi um adolescente que disse o seguinte: eu uso o TikTok, a minha mãe usa o Instagram, e a minha avó usa o Facebook. Eu não sei qual é a idade da mãe ou da avó, mas eu imagino que, assim, ele não está se importando, ele não está querendo participar da mesma rede da mãe nem da avó, muito menos. Então, assim, os adolescentes, atualmente, se eu pego, assim, meu filho, ele tem lá com 13 anos dá para ter uma conta no Facebook, né? E o Instagram, acho que nem sei se faz alguma verificação, mas eu acho que sim, todos eles pedem a data de nascimento, porque é uma legislação mundial, né, de que não pode ter, isso muda de país para país, mas aqui no Brasil, basicamente, a noção é a mesma do mundo inteiro, de que as redes, elas precisam estar disponíveis para os adolescentes a partir dos 13 anos, então as crianças não ficam expostas a uma série de coisas que estão ali, mas a gente também tem que ficar atento, é uma linguagem relativamente mais madura, mas mesmo assim as redes sociais, na grande maioria, não permite nenhum tipo de palavrão ou discurso de ódio ou coisas desse tipo, né? Então essas pessoas são banidas, elas vão sendo eliminadas da rede, da comunidade, para manter a rede relativamente saudável e, de certa forma, relativamente familiar. Vamos dizer assim, um ambiente que é saudável para a família, que uma criança, um adolescente de 13 anos, digamos, poderia entrar e não teria nenhum problema, certo? E as outras redes que vão aparecendo, né, elas vão tentando ocupar lacunas, principalmente na questão de hábitos. A gente sempre está falando de comportamento. Então, hoje, eventualmente, o TikTok ele tem um apelo muito maior com essa faixa etária, né, com os mais novos. Eu vejo que tem gente que cria rede, tanto é que, né, essa questão da rede social ela não é tão monitorada, que tem rede, eu já vi perfil perfil do Facebook do cachorro, certo? Não é uma pessoa, é um cachorro. E aqui, deixa eu entrar no outro que é pessoas. Só para cachorro do vizinho. Deixa eu ver se eu acho que tinha aqui, ó, lobo cachorro. E por aí vai. Se eu pego o Instagram, é porque eu tenho apenas um cliente que faz roupa para cachorro, ele segue vários outros cachorros. Ou seja, o cliente segue cachorros. Deixa eu ver aqui quem está aqui, eventos, tanto faz. Deixa eu botar aqui.
Serena Guide Dog, acho que é isso. Guide Dog, esse mesmo. Esse aqui também é um cliente meu, e esse aqui é o perfil da canguia dele. Esse aqui é ele com ela ali na praia, ele é cego e ele tem a cachorrinha, e a cachorrinha tem o perfil do Instagram dela, certo? A Raquel conheceu o Derek lá no Surf Camp, né? Então, esse aqui é o perfil da cachorrinha dele que estava lá também. Então, veja, não existe um critério muito grande, assim, entendeu? Do que é, do que não é, do que pode, do que não pode. Já vi também no Facebook, eu já vi perfil de passarinho. Então a pessoa lá tinha o papagaio, não sei das quantas, a pessoa fez o do bichinho dela, entendeu? Fez o perfil do passarinho. Então, com relação à questão de onde as pessoas estão, a resposta que eu posso te dar mais assertiva, que com certeza vai te dar uma resposta exata, sempre faça pesquisas. Pesquise entre os adolescentes aonde eles estão. Essa é a resposta mais precisa e objetiva e exata e correta que você vai ter. As percepções que a gente tem, até de fato, assim, várias outras coisas que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho ali, eu mostrei para vocês, a página da MPC Curitiba, até ela está relativamente abandonada, ela não está fazendo muito, não está muito ativa, né? Mas o público que ela conseguiu atender até agora, ou alcançar até agora, é um público que eventualmente talvez foi crescendo. Em determinado momento, a gente conseguia, talvez há 5 ou 10 anos atrás, quando começou ali o trabalho todo do Facebook, essa gurizada estava com 14, 15 anos. Só que agora ela já está com 20, 25. Então, o nosso público ele foi mudando ali, entendeu? A gente até conseguia atender os adolescentes naquele momento. Só que agora, talvez os novos adolescentes não estão aqui dentro, não estão engajando com a gente, não estão se conectando com a linguagem que a gente está falando, ou até mesmo com a plataforma. Eles estão usando o Twitter, estão usando o TikTok, usando outra coisa. E uma noção que eu tenho da minha percepção, que foi o que você perguntou, qual é a minha percepção do uso das pessoas, porque eu lido com isso todo dia, o dia todo. Conversando com as pessoas que usam as plataformas, e não com os clientes especificamente, mas alguns clientes me apontam um pouco também. Eu pergunto, quais são as redes que você usa mais? O Facebook não é mais a rede principal. O Instagram, eventualmente, sim, para uma boa parte deles. Mas muitos me apontam que estão usando, por exemplo, o Twitter, que era um negócio que ninguém dava bola, e que agora, pelo que eu entendi, algumas celebridades estão usando, e aí começa a chover gente lá, então se o fulano tá lá no Twitter, eu também tenho que estar, então vamos criar uma conta no Twitter e vamos seguir. Isso é natural. Sempre que uma celebridade, ou sempre que um canal de mídia grande, como a Globo fala, por exemplo, de podcast, vai um monte de gente atrás, porque eles são influenciadores. E todo mundo é influenciador. O lance é o que a gente está conseguindo influenciar e por que a gente está conseguindo influenciar. A gente está conseguindo trazer respostas para dúvidas e dores e questões e dificuldades que a pessoa tem. A gente vai conseguir tratar isso, ou a gente só está falando do que a gente acha certo. E aí a gente se torna meio assim do tipo, não, eu não quero saber disso, ninguém está querendo saber disso. Então a gente precisa mudar um pouquinho a forma como a gente está tratando e trabalhando as redes sociais. A gente tem que pensar no público e nas necessidades deles, e não na nossa necessidade de ser visto e de falar o que a gente acredita. Mas sim de usar a dificuldade dele para a gente mostrar o nosso ponto de vista, a nossa forma de enxergar como enfrentar aquele problema. É basicamente essa dinâmica, né? E é isso que eu sei que funciona e que tem dado resultado aí para muita gente com relação à metodologia do inbound marketing, que é o que a gente está falando. As redes sociais são importantes, mas a gente precisa ajustar ela, né? E principalmente fazer isso que eu comentei, que é fazer uma pesquisa com os jovens e identificar onde você está. Essa pesquisa não adianta eu fazer dentro do Instagram, porque eu vou pegar as pessoas do Instagram que vão, de certa forma, dizer, não, eu uso o Instagram, claro, porque você está dentro do Instagram, a pesquisa foi feita ali dentro. Ou do Facebook, ou de qualquer outro lugar. A forma mais neutra de fazer isso, eventualmente, é você fazer uma pesquisa no Google Forms e distribuir isso nas várias redes sociais que você atua, e até mesmo em outros lugares, ou pedir para as pessoas encaminharem para os jovens, a gente está fazendo uma pesquisa
de perfil de consumo das redes sociais nos jovens. Então, as Déboras mandam para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para os parentes que têm uma certa faixa etária, e a gente começa e analisa isso aí durante algumas semanas. Depois a gente fecha a pesquisa e vai coletar os dados, e lá ele já traz relatórios. E esses relatórios são super importantes para a gente poder ter uma noção real a partir das respostas que vieram do público mesmo, que a gente se propôs a pesquisar. Legal. E eu acho que é legal ressaltar que é uma realidade do Brasil também, né? De repente, Sim, os outros sempre países aí podem ainda estar com o Facebook em alta e tal, mas eu acho bem que lembrado. você vai falar sobre grupos é super legal também para a gente não deixar de explorar, né? Exato, bem lembrado, porque a gente aqui tem pessoas de outros países, e aqui, eventualmente, né, como a gente viu anteriormente, talvez a rede Orkut não bombou, e a High Five estourou, todo mundo usava aquilo. Então, use a rede que você está usando e tente entender quais são as possibilidades. Eu estou falando do Facebook porque de certa forma, mundialmente, ela é reconhecida como a rede social mais usada ainda em número de usuários ativos. As pessoas contam como ativas se elas instalam no celular o Messenger, ela é um usuário do Facebook ativo. E toda essa família do Facebook, WhatsApp, Instagram, de certa forma, meio que está ali conversando, então faz tudo parte do mesmo balaio. Mas, mesmo que as pessoas não estejam usando todo dia ou entrando no Facebook todo dia, talvez ele já tenha perdido um pouco essa relevância, principalmente para o nosso público de jovens, né? É importante a gente entender como usar essas ferramentas e, eventualmente, a gente encontra pessoas. Não é porque a gente não está usando que as pessoas não estão usando. Então, eu vou falar dos grupos aqui, para a gente caminhar um pouco, e aí isso vai, talvez, exemplificar um pouco melhor o que a gente está falando. Os grupos... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Isso. Os grupos é o seguinte, quando está na versão mais nova, a versão nova do Facebook, ele aparece desse jeito aqui, e tem os grupos que eu participo, eu posso pesquisar, né? Seus grupos, tá aqui, tem um monte de grupos que eu entro em tudo quanto é grupo aqui, para ajudar os clientes também, então esse meu perfil aqui, ele tá bem misturado, ele nem me representa muito, assim, mas é meu perfil profissional mesmo, como eu uso para trabalhar, por isso até eu criei um outro, e no outro eu estou tentando direcionar um pouco mais das questões particulares. De qualquer forma, eu tenho aqui os grupos que eu participo, eu vou pesquisar grupos. Então, eu vou colocar aqui jovens. Não sei o que vai aparecer, né? Aqui, jovens ou jovem, tem aqui grupos. Então, já estou filtrado aqui. Eu vou entrar na outra forma, porque mudar para o Facebook clássico, eu acho que nem todo mundo ainda tem acesso a isso aqui, né? Vai ficar mais fácil de entrar por lá. Então, eu vou pesquisar aqui jovens ou jovem. O adolescente, porque assim, o que a galera quer, no fim das contas, tá? Essa que é a questão. Se eu tivesse, por exemplo, vou pegar meu filho como exemplo, tá? É possível que ele entre num grupo chamado Jovem? Ele tá com esse interesse? Ele tá pesquisando isso na internet? Ele tá caçando grupos de jovens no Facebook ou em qualquer outro lugar que seja? E aí depois lá eu não sei se eu cheguei a mandar aqui, vou tentar dar uma vasculhada aqui, se eu mandei para vocês recentemente, se não eu mando daqui a pouquinho, um link onde tem uma lista dos lugares onde a gente pode estar encontrando pessoas que têm o mesmo interesse que a gente. Ou seja, o interesse dele não é a juventude, o interesse dele é o quê? Games, Fortnite, qualquer outro jogo, League of Legends, videogames, Xbox, ou o PlayStation, ou outro console qualquer que seja, né? Então, se eu venho aqui e entro em grupos, e estou falando de games, que é o que eu imagino que eles estejam buscando, jogos para celular, jogos para Android, jogos para iOS, se for o caso, a maioria usa Android, mas tem aqui, board games, que aparece para mim, que eu gosto, você já me mostra uma coisa mais filtrada para o meu perfil, né? Eu vou pensar aqui nos grupos do tipo público somente nesse momento, porque aí eles são mais fáceis de eu exemplificar. Aí se eu pego aqui games e coloco PlayStation, ou sei lá, PC. Vou botar assim que eu acho que é mais fácil, talvez a galera... PC Gamers Curitiba. Uma coisa importante
do Facebook é que ele sempre vem no seu idioma. Se você precisar mudar, lá embaixo você consegue. Mas ele sempre vai... Aqui, ó, tá aqui do lado até. Ó, português de Portugal, ou espanhol, ou outro idioma qualquer. Já apareceu aqui. Ó. Antes era lá embaixo. Tá aqui. E outra coisa é que ele sempre vai filtrar e te mostrar as coisas baseadas no seu posicionamento geográfico. Isso é em qualquer lugar. Hoje em dia, como a gente tem GPS em tudo, e basicamente assim, os provedores de acesso conseguem informar as pessoas e monitorar e identificar assim, essa pessoa está na região de Curitiba, na região do Cabo Verde, e dentro do Cabo Verde está perto da capital, está mais no interior, ou está na cidade tal. Então, assim, eles conseguem saber exatamente onde a gente está. Por isso que eu entrando aqui da onde eu estou, já aparece de cara Curitiba. Ó, PC Games Curitiba região. Ele já mostra para mim as coisas que ele acredita que vão ser mais relevantes para mim. Ele tenta ver assim, você está em Curitiba, vou te mostrar algumas coisas daqui, ó. Grupo com 100 publicações por dia. A galera de games está falando aqui. Quem é, que idade tem, não sei. A gente pode entrar para ver qual é. Num grupo público, que eu vou dar uma filtrada aqui, significa que eu posso ver as publicações antes de entrar. No grupo privado, não. Eu tenho que entrar no grupo para ver do que essa galera tá falando lá dentro. Então, eu vou entrar no grupo público aqui e vou dar uma pesquisada. Vou segurar o Ctrl e clico aqui no link. Ele vai abrir aqui em cima para mim uma nova abinha. E eu vou fazer isso com algumas outras coisas. Divulga Games Brasil, 1.400 publicações por dia. Isso é um grupo bem ativo. Tudo games, 2.000 publicações por dia. As pessoas estão usando isso aqui. Certo? Muito mais do que esses aqui que estão com 120 publicações por dia, ou então 6 publicações por dia. Então eu peguei esses públicos que têm uma certa quantidade de publicação. Esse de Curitiba aqui, é importante entender como é que funciona a regra do grupo, venda e troca de peças de hardware. Aí eu já entendi que, não é bem o que eu tô querendo, né? Tipo assim, não vou poder colaborar muito com isso aqui, não é o que eu quero. A galera que eu também quero não vai estar aqui. Esse outro grupo aqui, Divulga Gamers Brasil. Divulga Games foi criado especialmente para os pequenos e grandes youtubers divulgarem seus canais e vídeos em geral. Não será aceito... Não, desculpe, só será aceito conteúdo de empresas em geral com autorização prévia da administração. Proibido gore, links falsos, gore coisas muito macabras ou, de certa forma, inadequadas. Imagens inadequadas, que está aqui de novo, intros, coisas desse tipo, e beleza. Então aqui, apenas conteúdo de divulgação de jogos, de games, ou seja, se a gente tem um canal que está falando de games, é importante a gente participar disso aqui, porque os gamers estão aqui se divulgando entre si seus canais. Se a gente tem um canal no YouTube que fala disso, a gente precisa participar dessa galera aqui. Quantas pessoas tem nesse grupo? Vamos ver? Sobre o grupo. Foi criado em 2013, está ativo até hoje. Descrição é aquilo tudo que a gente viu. Tem 12.000 membros. 12.000 pessoas que são gamers e estão interessados em jogos pela internet. E que falam de canais de YouTube. Então, se o seu público se identifica de alguma forma com isso aqui, é possível que eles estejam aqui. 800 publicações só hoje. Mais 2.000 membros novos no último mês. São esses números que a gente acaba tendo que dar uma olhada para entender se esse grupo vale a pena eu participar ou não. Porque esse grupo é de pessoas que estão interessadas nisso aqui. E aí a gente vai começar a observar o que está acontecendo, entender como é que o grupo funciona, que tipo aqui na discussão, né? Que tipo de publicação é feita. Outra função essencial dos grupos. Pode ser daqui, pode ser do LinkedIn ou de qualquer outra plataforma que tenha grupos. E esses grupos podem ser tanto de redes sociais ou grupos de interesse, como, por exemplo, os fóruns. Eu vou achar aqui rapidamente o link para vocês. Só me dá um segundo. Aqui, ó. Isso aqui faz parte da jornada completa que a gente faz. Na etapa 5, a gente avalia a minha tribo, né? Talvez, eu acho que eu mencionei isso no grupo do espanhol, e aqui nesse grupo a gente acabou não fazendo, mas a gente já conversou, e a Mayra
tá por dentro de como é que seriam os trâmites para a gente fazer essa jornada completa com cada um dos países e tal. Então, se alguém tiver interesse, procura ela depois para saber esses detalhes. Mas a jornada tem 7 etapas, e na etapa 5 a gente vai ver assim, qual que é a minha tribo, que é um pouco disso que a gente está falando agora. Quais são os grupos de interesse que eu devo participar? Os grupos do Facebook, do LinkedIn, grupos do Google, olha só isso aqui, ó. Grupo do Yahoo Respostas, grupos do Yahoo, coisas que existiam há muito tempo atrás, mas que eventualmente ainda existem e as pessoas estão lá, porque elas não descobriram nada melhor. Então é possível que assim, a galera tá toda lá onde? Eu não sei. Elas estão espalhadas, alguns estão em lugares diferentes. No Yahoo, no Google Grupos, por exemplo, eu posso pesquisar aqui, ó, gamers. Eu estou usando esse exemplo só para facilitar o entendimento, tá? Se vocês tiverem outro exemplo que queiram colocar, por exemplo, de repente, quero falar sobre ansiedade ou sobre vestibular, né? A gente pode falar disso. Mas aqui eu teria que procurar aqui, nos meus grupos não, todos os grupos. E aí vou colocar aqui, gamers. Deixa eu ver se aparece aqui na minha, fora da minha organização. Então, é porque essa minha conta aqui, ó, tem um grupo de gamers, né, que estão aqui, e mais quantos outros grupos? Mais 6.129 outros grupos que falam desse assunto. Ou seja, é um lugar onde as pessoas elas estão participando aqui. E aí depois a gente pode avaliar as atividades. Porque é uma forma, né, tem aqui grupos que a última postagem foi em 2010, outra foi em 2017, mas eventualmente elas podem estar aqui e a gente pode responder perguntas de pessoas que apareceram aqui e que ainda eventualmente estão em atividade. O Yahoo Respostas é um outro lugar onde as pessoas vão buscar, né? Então, por exemplo, se a gente estava falando aqui de vestibular, isso é já para o pessoal mais lá do ensino médio, talvez, né? A gente tem aqui algumas perguntas, olha aqui, ó. Vestibular, de 2008, outra de 2012, de 2013. Então, esse aqui foi muito popular anteriormente, hoje em dia não tem mais, talvez, tanta interação. Vamos procurar aqui, ó, vestibular 2020. E aí tem alguns anúncios, pulei. E aí aqui, ó, 2010, 2008, mas são perguntas que as pessoas fizeram e eventualmente a gente pode tentar descobrir se tem alguma coisa que nos interessa para o nosso ministério que alguém perguntou lá e ainda não foi respondido. Yahoo Grupos é a mesma mecânica do Google Grupos. Tem o LinkedIn e tem o Facebook, que é o que hoje ainda está mais ativo, né? Ou seja, pessoas estão publicando aqui anteontem ou hoje, né? Tantas publicações. Então, eu entrei aqui nesse grupo que é o Tudo Games. Esse Tudo Games, eu posso entrar se eu quiser, mas eu não preciso. Como ele é público, eu posso até pesquisar no grupo antes de entrar no grupo. Eu não preciso participar do grupo. E aí tem aqui o que pode, o que não pode. Não pode divulgar conteúdos pornográficos, não pode vender e trocar, proibido spam e posts no grupo, etc, etc. Ou seja, entendendo essas regras aqui, a gente vai saber se a gente topa participar ou não. Tem 16 mil membros, 1.000 e poucas publicações hoje, mais 3 mil membros no último mês. 3 mil membros entraram. Desses 16 que estão aqui, 3.100 entraram no último mês. Ou seja, isso é um indicativo de que tem atividade. As pessoas estão usando isso. Agora, tem como saber qual é a faixa etária, isso, aquilo, outro, só se a gente for dono do grupo. E esse é um outro assunto, a gente pode ver isso em mais detalhes. Mas se você não encontrou um grupo que você tope participar, eventualmente você pode criar o grupo da sua equipe, da MPC da sua cidade, do seu país, e começar a entender como é que é o grupo, e a gente tem lá até o grupo da MPC Curitiba, acredito eu, mas provavelmente deve estar inativo também. Curitiba. E aqui a gente tem algumas informações, não existe. Deixa eu pegar um outro aqui. Empoderamento digital. Esse eu sei que existe. E como eu sou dono desse grupo, ele é um grupo privado, né? Eu tenho outro grupo lá de DJs também, que é um grupo de classificados. E existe uma série de informações e coisas do grupo que estão disponíveis só para quem é proprietário do grupo. Aqui também tem qualidade do grupo, por exemplo, que dá para ter uma noção se a galera está participando direitinho, se o nosso grupo aparece para as outras pessoas. Deixa eu ver o que tem aqui de coisas úteis que eu posso mostrar para vocês. Olha aqui, ó, informações do grupo. Tem aqui membros nos últimos 20 dias, mais 8 entraram nos últimos 20 dias.
16 publicações nos últimos 28 dias, no último mês, basicamente, né? Então teve aqui, ó, houve alguma coisa que deu um impulso aqui, que entraram mais pessoas aqui, estava paradão, de repente, puf, alguma coisa que foi... São coisas que a gente tem, informações que a gente tem sendo dono do grupo. Então, se a gente não é dono do grupo, a gente só vê o que está aberto para os membros. Mas se a gente tem o nosso grupo, fica mais fácil entender o que está acontecendo, até mesmo a questão das aprovações, né? Eu posso mostrar aqui, vamos ver como é que está isso aqui, no Classificados DJs, que é um outro grupo que eu criei. Esse grupo também lá em 2012 para vender um equipamento. E de lá para cá, esse grupo cresceu espontaneamente. Olha só, eu entrei nele esses dias, e de lá para cá também, essa semana eu entrei, acho, na segunda-feira, nem sei que dia foi, e tinha um tanto de aprovações. E agora já tem mais 3. Então tem gente querendo entrar, e aí eu posso aprovar ou não, porque essa é uma regra que eu estabeleci no grupo. Eu estabeleci que as pessoas não podem entrar, eu quero entrar. Eu faço uma aprovação das pessoas. E o critério que eu uso em geral para aprovar é quanto tempo ele já está no Facebook. Esse aqui está desde 2011, esse aqui está desde 2012, esse aqui está desde 2018. E beleza, é isso. Não é alguém que criou agora, entendeu? Tipo, entrei em maio de 2020. Nesse caso, eu vejo se a pessoa ela tem um perfil real ou é fake. Porque às vezes tem muita gente que fazia isso, criava perfil fake só para ficar entrando em grupo e fazendo publicação. Essas 3 pessoas aqui passaram nos meus critérios e eu deixo elas entrar, então elas podem usar os grupos, né? Podem usar o que está acontecendo. Informações do grupo, vamos ver o que aparece. Tem 9 mil membros, a gente atingiu um número bem bacana agora, aqui um número redondo. No último mês tiveram 400 e tantas publicações, né? Tem aqui o crescimento, então eu estava aqui já com 9 mil membros, eu acho que já estava, enfim, perto disso. Mas aqui deu uma queda, sei lá o que aconteceu, a galera saiu, depois voltou e por aí vai. E a gente pode, então, ter uma noção do como esse grupo está sendo ativo ou não. Na discussão do grupo, a gente acompanha o tipo de publicação que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, e eu posso fazer uma pesquisa. Agora eu vou pegar vou pesquisar sobre o vestibular de novo, porque eu acho que vai aparecer alguma coisa. Vestibular. E aí eu tenho aqui, já apareceu do Paraná, já vem direto para os grupos. Vestibular 2020, Albert Einstein, Enem vestibulares, material gratuito. De repente é isso, ó. Tem gente que pode querer entrar aqui. Uma coisa bacana da outra visualização, vou entrar aqui de novo só para vocês, quem tiver a oportunidade de entrar pelo novo Facebook, ele já mostra para mim a quantidade de membros. Olha só, esse aqui tem 2.000 e tantos membros, esse aqui tem 32 mil membros, mas tem 20 publicações. É poucas publicações, não é muito ativo. Tem um monte de gente, mas não é muito ativa. Claro que aqui eu estou falando de estudantes de medicina, imagino que a pessoa não tem muito tempo para ficar no Facebook, tá? Deve estar estudando, né? Mas, vamos ver aqui algum desses grupos. Ó, Enem vestibulares, 190 publicações por dia, um número interessante, e 57 mil pessoas. Agora ele está buscando material gratuito. Agora, por que isso aqui poderia ser interessante para a gente? Porque num grupo desses, eventualmente a pessoa começa a expor seus sentimentos, expor as suas necessidades. Liga dos vestibulandos. Não sei o que é isso. Pode ser interessante. Estudante, vamos colocar aqui, ó, estudante, que é basicamente o nosso foco, certo? Gente que está estudando. Guia do estudante, não, eu quero grupo. Cadê aqui? Mais para baixo, grupos. Grupo de estudos diários, direito, não, panelinha escolar, posto dos estudantes, 19 mil membros, não sei o que é, mas sempre que é público, tá? Em algum lugar aparece aqui, ó, grupos públicos, você já pode dar uma pesquisada antes de entrar, né? Então, olha só. 90 publicações por dia, engenharia civil, não sei se é o caso. Psicologia, engenharia, casa do estudante, CEL, grupo aberto. Olha só, isso aqui parece bem interessante. Aluguel para estudantes em determinadas áreas. A gente pode até, inclusive, você pode colocar a sua cidade. Eu posso colocar aqui, eu quero pesquisar outra cidade. Vou pesquisar em Campinas, São Paulo.
E de repente aparece lá, ó, tem grupos de estudantes em Campinas. Ou seja, eu tô aqui em Curitiba, mas eu tô procurando aqui, OLX Campinas e região, desapega tudo, Campinas Antiga, Campinas sei o quê, onde morar em Campinas, imóveis, clicando, eu amo Campinas, pá, 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 pá. Repúblicas Campinas, 11 mil membros, certo? O que é uma república? Onde moram os estudantes. Vou entrar nesse aqui para dar uma olhada. Então aqui, ó, posso participar do grupo, mas não quero. Grupo destinado para anúncios de vagas em repúblicas e para aqueles que procuram uma. Ao anunciar, procure informar o máximo possível para ajudar aqueles que procuram. Ah, mas eu não estou anunciando, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, eventualmente, alguém aparece com outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Se eu pesquiso no grupo, estou procurando nesse grupo, estou procurando, por exemplo, oração. Vai que alguém está pedindo oração nesse grupo. Alguém está precisando de ajuda. Não tem nada. Vai que alguém está com depressão. Aqui apareceu alguma coisa, ó. Na República Campinas apareceu aqui um gato, não sei o que é, eu tenho que ler do que se trata. 18 cursos de inglês, não sei o que, não me parece ser muito, não sei o que, mas eu vou dar uma olhada nessa aqui, ó. O que é? De repente é alguma coisa que apareceu aqui. É de dezembro do ano passado, mas sei lá. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Para ver esse negócio, em qualquer lugar do Facebook, você clica na data. Quando você clica na data, você vai direcionado para o link direto do post, daquele post. E aqui, ó, procuro vaga ajuda. Eu tenho os transtornos psicológicos, depressão severa, transtorno de ansiedade, fobia social, síndrome de borderline, moro com a minha mãe, provavelmente tem transtorno bipolar, bababá, tô em tratamento, piriri, paroró, então me ajudem. Olha só, essa pessoa aqui que é estudante, tá precisando de ajuda, tem situações difíceis na vida dela, tem um gato que mora com ela, eu acho que não sei qual que é a história. Aqui, ó. Se for divertido, tenho 2 gatos dóceis. Então, olha só, essa pessoa aqui, eventualmente, é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela mora em Campinas, a gente pode tentar mandar uma mensagem para ela. É claro que a gente não vai chegar do nada. A gente pode perguntar, se a gente mora em Campinas, o que a gente faria? A gente pega alguém da MPC de Campinas, conversa com essa pessoa e diz assim, olha, você já encontrou sua vaga? Porque talvez eu possa te ajudar. Você já encontrou onde morar? Você puxa o assunto a partir da pergunta que a pessoa fez. Porque ela disse assim, eu vi o seu anúncio lá no República Campinas e eu tô tentando, eu talvez possa te ajudar. Aí deixa a pessoa responder. Se ela responder, aí você puxa o assunto e vê a situação dela, vê como é que ela tá, chama ela para participar de alguma coisa da MPC, chama para ela tenta descobrir primeiro como é que é a vida da pessoa. Relacionamento. As pessoas estão buscando relacionamentos. Pessoa para pessoa. Não é a MPC Campinas que vai fazer isso. É alguém voluntário, líder, sei lá, alguém que a gente mostra o caminho das pedras e faz esse trabalho individual. Porque a gente não vai conseguir resultados se a gente pensar em massa. Em massa, a gente vai conseguir atrair as pessoas. Mas a gente só vai conseguir fazer com que a pessoa, de fato, faça alguma coisa que a gente espera que ela faça, digamos assim, como é que a pessoa vai simplesmente assistir um vídeo e se converter? Não vai. É muito raro isso acontecer. Não estou dizendo que não vai. Deus usa todas as coisas. Mas é muito raro isso acontecer. Agora, se essa Anne, que está aqui, desde o ano passado, faz 6 meses aí, depois veio pandemia e tal, e ela tem vários problemas. E ela é estudante. Ela é uma pessoa que podia estar envolvida com o trabalho, né, da MPC. Ela é o nosso público-alvo. Ela precisa de alguém que vá lá e fale com ela. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão dos grupos. A gente vai pesquisar coisas interessantes. Aqui, o caso do estudante CEL, grupo aberto. Isso aqui sempre tem alguma coisa. Então, a gente vai dar uma olhada. O que esse povo está falando aqui? Quais são as situações? O que o cara está colocando? Eu posso me posicionar falando de estudos, falando de dicas, ou seja, dicas de estudo. Como estudar melhor? Aí eu tenho lá no meu site, eu sou do Estudantes em Ação, ou eu sou do Ministério que fala de estudantes, que ajuda estudantes. Olha só essa pessoa aqui, ó. Newsletter que tem me ajudado muito nos estudos, apetrecho.digital. Eles mandam toda terça-feira uma seleção dos melhores artigos da internet com dicas de estudo, blá, 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 blá. Olha só, ou essa Amanda gosta muito deles e achou bacana, ela virou já uma embaixadora, nossa, isso aqui me ajudou pra caramba, galera, olha esse negócio, que massa. Isso também é ótimo, porque eles estão fazendo um serviço bom.
Ou essa Amanda trabalha lá dentro e está fazendo isso aqui para chamar a atenção das pessoas. De um jeito ou de outro, ela escreveu um texto que chama a atenção dos estudantes, que é o público dessa casa aqui. Se a gente resolve ajudar o estudante a partir de uma necessidade que ele tem, vai ficar muito mais fácil da gente passar um link, como eles passaram aqui, ou como essa moça compartilhou, para uma resposta a uma dor que eles já estão sentindo aqui, ó, dicas de estudo, certo? Ótimo. A gente vai lá, eu, Dionísio, vou lá, curto. Eventualmente, eu pego esse link que daqui a 12 de abril, foi agora, foi esses dias, mês passado, 2 meses atrás, né? Eu pego esse link aqui, ó, clico aqui, copio e guardo comigo num lugar aqui, digamos, vou pegar uma nota aqui, o Keep. Certo? Pega aqui, ó. E bota aqui, pronto. Vou botar aqui, ó. Dicas de estudo. Sobrou. Ali, ó, dicas de estudo, eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer depois? Eu vou produzir algum post em algum lugar e vou vir aqui nesse mesmo post que estava aqui e consigo responder. Consigo dizer, olha só que legal, eu também achei isso aqui que ajuda nesse mesmo assunto. Então são inúmeras possibilidades que a gente tem de usar as redes sociais de forma intensiva. Marketing de guerrilha. A gente precisa de gente que entre e pesquise essas coisas e nos alimente de informação do que a gente precisa produzir, do que a gente precisa responder. Não é o que a gente acha que precisa falar. É do que as pessoas já estão pedindo, do que elas já estão mostrando que tem necessidade. Tem aquela menina que eu mostrei, tem isso aqui, tem esses outros. Ou seja, vamos fazendo isso com cada uma dessas coisas. Ah, dá muito trabalho, sem dúvida. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. A questão é que essa dica que você dá, e você... Aqui, ó, eu não sou participante aqui, certo? Eu não sou desse grupo aqui, ó. Apesar de que isso aqui é do Paraná, vou entrar aqui, que daí é capaz deles me aprovarem. Se fosse de outro lugar, às vezes mas essa pessoa nem mora aqui em Curitiba, às vezes não aprovam. Daqui a pouco, quando eles me aprovarem, eu vou poder compartilhar aqui também. Eu posso escrever, desculpa, comentar. Compartilhar eu já posso. Eu não posso comentar. Daqui a pouco, eu podendo comentar, eu posso dizer, olha que legal, gostei muito dessa dica. Outro negócio que eu também vi é esse site aqui, ó. E daí a gente manda para o link exato da página onde tem falando sobre dicas lá no site do Estudantes em Ação, por exemplo. Certo? Então, esse tipo de ação que a gente está falando aqui são coisas que você pode fazer na sua cidade, no seu país. Busca a sua cidade, busca as coisas que estão interessando as pessoas que são da sua região e você vai responder com links para coisas no seu endereço permanente. Ah, visite o nosso site que tem lá também dicas. E aí, joga para lá. É basicamente essa a ideia, tá bom? Com relação aos grupos, a estratégia está aqui. Vocês já podem trabalhar em cima disso. Saindo da aula, vocês já começam a trabalhar em cima de grupos que vocês podem primeiro monitorar o que as pessoas estão querendo, em seguida, produzir conteúdo em algum lugar que seja público, em geral, o teu site ou o teu canal do YouTube, que são lugares públicos, que não precisa ter nenhum tipo de login, a pessoa não precisa ser membro daquilo para acessar, e aí compartilha em todos os lugares que você conseguir aquela informação. Basicamente é isso. O que mais que a gente tem no Facebook? Vamos ver. Temos... Deixa eu só voltar aqui onde estava antes, no antigo. Clássico. Ah, tá aqui, eu já estava aqui. Esse aqui já estava no clássico. Então, vamos fechar um pouco aqui. Deixa eu só ver o que está aqui previsto para a gente falar também. Eventos. Eventos hoje, infelizmente, é uma coisa que não funciona muito, né? A gente não tem muito, a não ser que a gente faça eventos online, a gente pode, inclusive, fazer isso para divulgar os eventos. Uma vantagem de usar o Facebook para os eventos é que a gente pode convidar os amigos e esses amigos convidam outros amigos, que é a ideia do efeito viral. Então, você pode criar um evento aqui e colocar ele que vai ser um evento público e vai ter um link desse evento. E esse link vai ser para a live que está lá no YouTube, por exemplo. Então, você coloca aqui, deixa eu só colocar aqui, que eu entrei como, sei lá por que ele entrou aqui nesse negócio. Aqui, eu tenho que mudar. Como eu sou gerente de várias páginas, ele pegou uma aqui qualquer, eu posso fazer como MPC Curitiba, por exemplo. E daí ele já puxa aqui as informações, vai ser aonde? Não, é um evento online. E onde é que está isso aqui? Vai ser um vídeo ao vivo, que não vai ser aqui, tá? Vídeo ao vivo é uma live dentro do Facebook, não. Vai ser um link para outro lugar, a gente manda isso lá para o YouTube, por exemplo.
Tem o StreamYard também, que eu vou mandar depois ali para vocês conhecerem, quem não conhece ainda. Recomendo que use. O link que eu forneço me dá um crédito lá também para eu poder continuar usando. Depois que você for usuário, você pode compartilhar e ganhar crédito também, caso você opte pela opção paga. Mas aqui você coloca um link para onde você quiser. E aí você descreve, coloca a data, coloca co-organizadores, que são pessoas que vão estar participando junto com você, caso seja algo que você faça com mais de uma entidade. Vai ter uma programação, você pode colocar, inclusive, reservas, caso tenha uma vaga, a pessoa precise reservar com vagas limitadas, ou link para ingressos, quando for o caso de você vender ingressos para o evento. Criou esse negócio, ele vai aparecer publicamente para todo mundo no Facebook. E ele pode se integrar com outras ferramentas. O mais bacana, deixa eu pegar esse aqui, sei lá, qualquer coisa aqui que está aqui. A semana acadêmica tem a ver com estudantes, né? Você pode convidar pessoas, os meus amigos eu posso convidar para esse evento, e eles também podem convidar os amigos deles. Então eu posso usar esses eventos para divulgar as minhas lives, e daí ele aparece aqui, e aparece o link, e a pessoa então pode convidar e usar o compartilhamento e o recurso de compartilhamento do Facebook para os meus eventos. Depois eu posso falar mais de lives em outro momento. Deixa eu só ver aqui o que mais que eu tenho previsto. Eu quero abrir para perguntas. O Messenger é uma função nativa do... Deixa eu só colocar essa página aqui do lado, vai ficar mais fácil. O Messenger é uma função nativa do Facebook. Ele tem um site próprio. Muitas vezes a gente entra aqui para responder o Messenger, a gente se perde, a gente acaba se perdendo no feed, né? O Messenger é esse cara aqui, ó. E daí a gente aparece notificação disso, daquilo, mas basicamente essa interface aqui, você pode entrar num site chamado messenger.com. E aí você vê só isso aqui sem entrar no Facebook. Você não vai ver nada do feed, nada de notificação. Vai entrar só no Messenger e vai conversar com as pessoas, semelhante ao WhatsApp, semelhante ao Telegram. Você pode, inclusive, criar bate-papos em grupo aqui também. No caso dos grupos, eu acabei não mencionando, mas os grupos do Facebook, eles têm outra vantagem, que eles podem ter lá dentro, caso você opte por usar esse recurso aqui, você tem como compartilhar arquivos lá dentro. Mas depois, quem quiser isso, eu falo, mas se não é só explorar assim. Quando o grupo é seu, você tem um monte de possibilidades lá. Então, o Messenger basicamente me permite aqui, se eu estou falando aqui com a minha esposa, eu posso mandar alguns links para ela, posso mandar mensagens e conversar como se fosse qualquer sistema de mensageria, né? As páginas, elas têm um sistema próprio, e aí elas usam o aplicativo das páginas, é muito bacana, App Páginas Facebook, porque aí você vai... um pouquinho. O app das páginas do Facebook, ele tem uma bandeirinha laranja. Você vai baixar esse aplicativo e você vai usar o gerenciador de páginas, que é o nome dele, né? Você vai baixar aqui, você tem o inbox da página que você pode integrar. Se a tua página estiver integrada com o teu Instagram, você vai ver o inbox e os comentários tanto do Facebook quanto do Instagram num aplicativo só. Então isso aqui facilita bastante a gestão dessas coisas. Para integrar a tua página com o Instagram, aí você tem que ter uma página e não um perfil. Você vai usar o Instagram, o ideal é que você use o Instagram como business também, porque ele vai te dar mais recursos. Nas minhas páginas, deixa eu pegar uma qualquer aqui que eu tenha, acredito que um pouquinho está um pouco mais lento agora aqui. Minhas páginas, tem convites aqui de um monte de páginas, minhas páginas aqui. Deixa eu pegar... essa aqui. Eu sei que ela está integrada com o Instagram. Então eu venho nas configurações. Venho aqui embaixo em Instagram, você também pode informar o WhatsApp, se você tiver o WhatsApp, e nesse caso também é legal usar o WhatsApp Business para criar uma ideia de chatbot, depois a gente pode falar mais a respeito disso, é algo mais avançado. No módulo 2 a gente aborda em mais detalhes, clica aqui no Instagram para a gente integrar com a sua conta do Instagram. Então, nesse caso aqui, ó, eu entrei numa página, vim nas configurações, entrei no Instagram, e aqui já está integrada com a minha conta do Instagram. Nome do usuário do Instagram aqui, eventualmente é o mesmo,
e aí já está integrado e todas as coisas que acontecem lá eu consigo monitorar por aqui pelo Facebook, já que eles são irmãos. Então, naquele aplicativo que eu mostrei, você consegue gerenciar, desde que as suas páginas estejam integradas, você consegue ver as mensagens, deixa eu ver se eu consigo aqui montar, aqui, ó, mensagens e comentários, tanto do Facebook quanto do Instagram, num lugar só. Então, isso aqui facilita bastante, é uma ferramenta que, se você vai usar esses recursos, recomendo que instale essa, da mesma forma que o Google Meu Negócio. Essa ferramenta que tem uma casinha azul aqui, ó. É importante você usar o aplicativo, que o aplicativo permite você responder mensagens. Então, se a pessoa entrou na página procurou você no Google, pode mandar uma mensagem para você, você já responde por dentro do aplicativo também. É um inbox que a pessoa tem, isso facilita para a pessoa entrar em contato com a gente. E uma pessoa que entra em contato com a gente é o que a gente quer, porque a pessoa está interessada no que a gente tem para dizer. Então, isso é o relacionamento que começa através do inbox. O que mais aqui? WhatsApp Business, eu mencionei rapidamente, que é interessante você cadastrar um número e usar um outro aplicativo, que é o WhatsApp Business. É um pouco diferente. O WhatsApp Business é esse cara aqui. Ele tem um B, ao invés de ter o telefone. Mas ele permite algumas interações diferentes, como horário de atendimento, você criar um chatbot que você consegue responder algumas coisas automaticamente. Enfim, vale a pena vocês estudar um pouco a respeito dessa possibilidade, caso isso possa te ajudar a responder as pessoas de uma forma um pouco mais automatizada, se isso for necessário. O Marketplace, que não sei se é o caso da gente aqui, mas eu vou mencionar porque ele existe, é o lugar onde a gente pode fazer anúncios. E aí, eventualmente, aqui, para o nosso caso, não faz muita diferença. A não ser que você tenha alguma coisa que você quer anunciar pessoalmente, porque o Marketplace é só pessoas que podem anunciar, e não páginas. Então, você tem que entrar pelo teu perfil. Para quem está fazendo algum tipo de trabalho nesse sentido, eventualmente você pode criar aqui, quero vender algo. Então, você pode fazer sei lá, um desapega da vida. Você pode vender coisas, quero itens para venda, ou veículos, ou no caso, casas para venda e locação. Se eu tenho um item, que item que é, qual é o preço e tudo mais, eu posso também fazer esse mesmo tipo de anúncio em um grupo. Lembra daquele grupo de DJs que eu comentei? Ele é um grupo de venda. Então, as pessoas vão para lá para criar anúncios. E aqueles anúncios, eventualmente, aparecem aqui também. Então, é esse tipo de coisa que o Facebook oferece, de uma forma, assim, bem rápida e resumida. A estratégia que mais funciona para a gente, no caso, é a dos grupos, que é descobrir o que as pessoas têm de necessidade e tentar ler nas entrelinhas. Ver como que a gente consegue pegar uma necessidade dela, como que a gente consegue responder aquela dúvida, aquela dificuldade, aquela dor, com alguma coisa a partir de um relacionamento, a partir de um link que a gente mande para a pessoa. A pessoa pede alguma coisa, e em alguns casos é mais fácil, a gente manda só um link para um vídeo ou para um post que a gente já tem produzido, que a gente já fez no nosso site. E essa é a vantagem de produzir coisas no YouTube e no site, porque uma vez que ele esteja publicado, é fácil a gente pegar aquele link e compartilhar em qualquer lugar que a pessoa tenha aparecido com aquele problema. Pode ser num grupo, pode ser no WhatsApp, pode ser em qualquer lugar que a pessoa tenha nos procurado e a gente perceba que assim, não, dá uma olhada nesse link, talvez isso te ajude. Se você precisar saber mais, me procura. Aí a pessoa vai ler, de repente aquilo resolveu a vida dela, mas ela vincula você com a solução. Ela vincula a sua marca, ou a marca daquele site, que no caso é da MPC, com algo que ela queria. E basicamente é isso, vou abrir para a minha vontade. Vocês estão ainda aí? Sim, não, talvez? Sim, eu não tenho perguntas, só estou pensando muito, com a cabeça pegando fogo. Obrigada, Dionísio. Coisa boa, coisa boa. Depois você qualquer coisa me procura em particular, ou manda lá no grupo do Telegram, de repente eu respondo por lá também. Legal que lá dá para mandar áudio, se for o caso, ou mandar links, ou criar um videozinho tutorial, acho alguma coisa pronta. Isso tudo vai enriquecendo lá também a conversa, né? Perfeito.
Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa. O que eu acho que muita gente tem feito é utilizar o Face, de forma até particular, né? Utilizar o Face mesmo, meio que como uma réplica do Instagram, né? Então, também eu costumo fazer isso. E aí mas eu acredito que para o nosso caso, pensando em ministério e tal, a gente deveria ter essa diferenciação, assim, com relação ao conteúdo, né? Tem coisa que faz mais sentido para um espaço, tem coisa que faz mais sentido para outro. Então, se a gente vai pensar assim, tomar a decisão, nós vamos utilizar os dois, acho que esse utilizar os dois tem que ser bem intencional. Que tipo de coisa eu vou colocar ali, o que faz mais sentido para esse espaço, e o que faz mais sentido para o outro. Pelo menos é um pouco do que eu tenho visto, assim, que a gente acaba subutilizando, até por falta, de repente, de tempo e de como planejar as coisas de uma forma separada e pensando nisso, né? Mas acho que é um negócio que realmente valeria a pena pensar, assim. Uma vez que eu tomo a decisão de utilizar mais de um espaço, então que eu utilize cada um com o que ele pede, ou com o tipo de apelo que vai fazer mais sentido para o público daquele lugar, né? Pegar essa fala da Débora e vou propor uma outra coisa que talvez seja paralela e eventualmente faz parte dessa reflexão, né? Nos últimos tempos, eu publiquei quase zero coisa. A última publicação que eu fiz exclusiva aqui, eu estava olhando agora, caçando aqui, foi em 10 de março. Foi um dia que eu fui numa palestra do Derek, né, que eu faço a projeção para ele lá em Florianópolis. E aí a gente tirou uma foto e eu resolvi publicar aqui, lá em 10 de março. Foi a última viagem também que eu fiz. Depois disso veio a quarentena e tal. Então, a gente tirou uma foto com a equipe toda e eu publiquei aqui. Tá aqui a Serena, que eu comentei agora há pouco, né, que é a cachorrinha que tem um Instagram dela. E depois disso, todas as publicações que estão aqui, eu percebi que são feitas pelo Instagram. Isso aqui eu publiquei no Instagram e veio para cá. Isso aqui eu publiquei no Instagram e veio para cá. Tudo no Instagram veio para cá. Então, o que eu percebo que pode ser interessante, né, dentro dessa reflexão, eu concordo com a Débora que a gente precisa planejar o que é possível para se tornar mais relevante dentro de cada plataforma que a gente resolve se comprometer. Mas algumas ferramentas, elas podem servir como agregadores. Por exemplo, no caso do Facebook, eu acredito que funciona muito bem os grupos, funciona muito bem os eventos. As publicações nas páginas, elas não funcionam. Eu vou dizer por quê. A entrega orgânica, isso eu não sei se eu já comentei antes, mas é o momento agora de falar disso. A entrega orgânica de conteúdo que uma página faz. Por exemplo, essa minha página aqui, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo descobrir rapidamente, não sei quantas pessoas me seguem, 100, 200, não sei nem se isso, 50? Deixa eu ver se onde é que tá isso, porque às vezes muda de lugar, eu me perco também. Deixa eu ver aqui, nem sei onde tá. Em algum lugar tá essa informação, só que agora sumiu. Mas digamos que seja 100 pessoas que me seguem, que estão interessadas que são meus seguidores, que gostaram aqui da minha publicação. Aqui, tá aqui, ó, 116 seguidores. Vou pegar esse número, 100, que é o número 100%, certo? Vamos pensar no percentual. Dessas 100 pessoas que me seguem aqui, o número oficial de entrega orgânica significa que tudo que eu publiquei aqui, qualquer coisa que seja, se veio automático do Instagram, se foi pensado e planejado e organizado e eu gastei horas pensando e publiquei isso assim, nossa, intencionalmente aqui para o Facebook, o resultado orgânico disso para as pessoas lá no feed delas, aqui, ó, no meu feed, certo? É de 2 a 6%. Isso significa que daquelas 100 pessoas, aquele post que eu fiz com tanto carinho e amor vai aparecer só para 2. Ou, de outra forma,
ou de 2 a 6, né? Vamos considerar a realidade. De 2 a 6 pessoas, 2 a 7, 6,5%, 7%. Então, vamos ser generosos aqui, de 2 a 7 pessoas viram aquele meu post. Se eu estou falando de 1.000, eu estou falando, então, se eu tenho 1.000 seguidores, eu estou falando de 20 a 70 pessoas que viram aquele meu post. Essa é a entrega real, orgânica, do Facebook. E, de certa forma, do Instagram também. Se você tem muito mais seguidores, a tua entrega é ainda menor. E eu já explico por quê. Essas publicações que aparecem aqui, ó, eu tenho que dizer, eu quero ver o portal eCycle primeiro. Então, eu escolhi lá nas páginas, é mais ou menos que nem eu ativar o sininho do YouTube. Eu tenho que ir lá e dizer, eu quero ver isso aqui antes dos outros. Eu quero ser notificado de todas as publicações que existem. Por isso que o pessoal fala assim, clique lá, ative o sininho, não sei o quê, porque é isso que faz diferença para a pessoa receber isso antes. Então, eu tenho que entrar aqui, seguindo, e dizer ver primeiro. Eu tenho que fazer isso manualmente, porque o padrão é isso aqui, ó, o padrão é 2 a 6%. Isso aqui eu vejo um pouco antes dos outros. Então, se a gente pensar de uma outra forma, de cada 100 publicações, de cada 100 coisas que eu faço dentro dessa plataforma aqui, cada uma das pessoas que são meus seguidores, elas vão de fato ver, ou ter oportunidade de ver na vida útil da minha página, de cada 100 publicações, elas vão ver de 2 a 7 dessas publicações. Então a entrega do Facebook e do Instagram é ridícula. É ridícula. Não vale o esforço. Por que eles fazem isso? Olha só o meu feed. Alguma coisa que me interessa. Sempre a coisa que interessa. Por isso que é sempre coisa que interessa. Sempre coisa bacana. Sempre coisa que eu gosto. Ele olha tudo que eu curti e aqui tem um cara sem um braço e tal. Pô, eu quero ver essas coisas aqui. Me interessa. Eu curto ficar sabendo essas coisas, história de superação e tal. Então ele sabe. O segundo resultado é propaganda. Aí eu tenho os que eu resolvi vir primeiro, tem mais 1 ou 2 aqui, daí tem mais coisas de fotos 360, e tem coisa do meu irmão, que é meu parente, então eu vejo. Aí tem um outro cara aqui que eu sigo também, tal, belezinha, vou mandando propaganda. Mais uns 2, 3, minha prima, meu amigo, outra pessoa amiga, propaganda. Ou seja, de cada 3 a 5 posts do feed são propagandas. Ninguém aguenta mais isso, e é por isso que o Facebook está caindo, o Facebook e o Instagram estão caindo na desgraça, porque eles estão saturando as pessoas de propaganda. Ninguém quer isso. As pessoas fugiram da TV para não ver propaganda. Agora, na rede social, que ela quer ver coisas bacanas, ela vê propaganda. É claro que as propagandas são direcionadas para o público. Todas essas propagandas que apareceram, de alguma forma, são interessantes para mim. Esse aqui é um cara que eu sigo. Ele sabe que ele tem que me mostrar isso aqui sobre marketing digital. Ele sabe que ele tem que me mostrar, talvez, essa informação que eu nem sei do que é, mas aqui, ó, vídeo interativo no Netflix. São coisas que são propagandas relevantes para mim. Mas, mesmo assim, é propaganda. Então, o Facebook e o Instagram vivem de vender anúncios para as páginas. Por isso que, cada vez mais, as páginas têm uma entrega orgânica tão pequena. E quanto maior é o público da página, menor é a entrega, porque eles entendem que o potencial daquela página de ser um anunciante é muito maior. Então, o Facebook e o Instagram é assim que funciona. Você consegue resultados muito bons pagando, sim, de fato. Se você tiver verba para investir, você consegue aparecer aqui, porque de tanta propaganda que aparece, né, vai aparecer aqui você inevitavelmente para as pessoas. Agora, você tem que fazer uma propaganda que seja interessante também, que leve a pessoa para algo que ela queira, né? Então, isso aqui está falando de quê? Não sei, de repente, para as pessoas que são estudantes, a gente faz um anúncio de algo que seja relevante e interessante para ele. Todas as campanhas, elas precisam ser planejadas. E é por isso que impulsionar um post é jogar dinheiro fora, porque aquilo não tem planejamento nenhum, e você não consegue obter dados suficientes para poder continuar com a campanha e melhorar essa campanha depois. Aquilo foi só um anúncio avulso. Então, a gente, para trabalhar com mídia paga, a gente tem que planejar uma campanha, fazer ela pelo menos 4 semanas seguidas, para a gente poder, a partir da 5ª semana, da 4ª ou 5ª semana, a gente ter uma ideia do público, de fato, que está engajando com o nosso produto,
com nossa marca, com aquilo que a gente está oferecendo, e aí a gente consegue fazer, então, aquilo virar uma maquininha de trazer gente, uma máquina de tráfego. Só que isso investe, né, sei lá quanto, R$10 por dia, isso é R$30 por mês, ou perdão, R$300 por mês, a gente tem essa verba para conseguir atrair essas pessoas para os nossos vídeos no canal, ou para a nossa página, para o nosso site. É esse tipo de coisa que a gente está trabalhando, né? Seguidor não paga conta, seguidor não é gente que vai, de fato, engajar de alguma forma e participar das nossas atividades, a não ser que a gente faça o que eles querem, que é ficar todo santo dia fazendo story, porque o story dura só 24 horas, então a gente tem que entrar lá todo dia, fazer a mesma coisa, e o que eu ouço com muita frequência é dizer, cara, eu não aguento mais fazer coisa, gastar meu tempo nas redes sociais e não ter resultado nenhum. Mas é assim que é. Essa é a realidade, porque o Facebook e o Instagram, que são da mesma família, eles têm essa mentalidade de que o universo deles gira em torno de vender anúncios. É assim que foi. Porque durante os 10 primeiros anos da plataforma não tinha nada disso. Não tinha esse tanto de coisa. Mas eles gastaram esse tempo coletando as informações da gente. Agora que eles sabem disso tudo, sabem o que a gente gosta, o que a gente curte, o que a gente interessa pra gente, ele consegue me mostrar só propagandas interessantes. Só coisas que eu tenho um potencial de querer comprar. E aí ele usa dessa forma. E essa é a realidade nua e crua. Joe, Oi. acho que a gente precisa, se ninguém tiver alguma pergunta, porque eu preciso sair aqui, preciso dar um stop. Ok. Mas foi topzera demais. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver, anota para a próxima aula. Manda lá no Telegram, que a gente está lá. Eu vejo que tem algumas coisas acontecendo aqui, né? Tem bastante gente participando. Eu mandei alguns links, né? Mandei algumas coisas. Vou mandar mais coisas hoje também. Vai estar lá disponível no Classroom, né? A galera está participando, super bacana. Fiquei Essa bem aula feliz. aqui também vai estar disponível. A gente vai só salvar aqui, vai esperar o Google liberar e a gente coloca lá. Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação hoje. A gente continua o papo lá no Telegram, então. Só agradecer publicamente aí, né,